Olá, seja bem-vindo. Estamos começando mais um Ponto de Vista aqui na TV Câmara Campinas. E no nosso programa de hoje nós vamos falar sobre monofobia. Você tem isso, né? Sabe o que é? O vício no uso do celular. No Brasil, estimativas apontam que atualmente 10% dos brasileiros sofrem desse mal. E com a velocidade com que a tecnologia digital chega aos lares, esse número tende a aumentar cada vez mais. Até porque quem é que vive sem o celular hoje em dia, não é mesmo? Bom, para conversar com a gente sobre esse aparelhinho inseparável e que tem muitos prós e contras, aqui no Ponto de Vista, nós convidamos a psicóloga Laís Santos Vitti. Muito boa tarde, seja bem-vinda, Laís. Boa tarde, Rúbia. É um prazer estar aqui. Espero contribuir de maneira significativa com essa tarde. Maravilha, prazer é todo nosso. Vamos falar sobre ele, né? O celular. Olha só, alguns especialistas descrevem neste transtorno, né? Que a gente fala que é aí um, entre aspas, vício ou uma dependência, como a doença do século. Qual que é seu ponto de vista sobre isso? Nós estamos dependentes desse aparelho tão importante no nosso dia a dia? Acho que você falou bem, né? Tão importante no nosso dia a dia. Acho que no celular a gente tem aplicativo de banco, a gente tem e-mail, a gente responde mensagem, a gente liga para tanta coisa. De fato, né, durante muito tempo a gente tem visto o quanto que esses celulares, as tecnologias, estendendo os tablets, enfim, computadores, têm sido uma ferramenta muito utilizada em diferentes faixas etárias. Acho que desde bebezinho a gente vê as crianças. É muito comum a gente chegar num restaurante, por exemplo, e ver a criancinha assim, ó. Já viu isso? Sim, muito. Muito, né? Muito. Ela nem sabe falar direito, mas ela sabe que o movimento arrasta para cima. Arrasta para cima. Arrasta para cima. Então, realmente, são tecnologias que estão, sim, impregnadas e muito positivas, por um lado, mas muito negativas, por outro, também. Infelizmente, né? O simples som de uma notificação, né? Pode trazer uma sensação boa, mas ao mesmo tempo pode afetar o controle dos nossos impulsos, né? E assim como cigarro e outros vícios, o uso constante do celular também pode causar uma dependência. Sim, sem dúvida, a dependência dessas tecnologias, né, Rúbia? Não sei se você já passou por isso, conhece pessoas que passam por isso, mas é realmente assim, incontrolável o som da toquezinho, aquela notificaçãozinha, eu preciso saber o que está acontecendo. Já vi aqueles momentos em que trava certos aplicativos, certos sites, vira todo mundo nas redes, o que está acontecendo? Mas não está funcionando? É um parafuso completo, digamos assim, todo mundo para. Por conta dessa dependência, da necessidade de estar atualizado o tempo todo, né? Respondendo de prontidão, a postos, né? É incrível, né? O celular como hoje, que isso nos movimenta, como né? isso movimenta, e é algo tão importante para as nossas vidas, como você disse, né? Está tudo conectado hoje, né? Exato. Mas aí nós acabamos nos deparando com uma situação que pode nos trazer aí um grande problema, que vamos colocar aí nas próximas gerações, né? Ou nessa galerinha que está nascendo agora, né? Que já nasce com o dedinho lá no arrasta para cima. E aí, como é que será a vida dessas pessoas quando eles tiverem a nossa idade? Serão seres conectadíssimos, seres tecnológicos, né? Pessoas aí, praticamente, será pessoas ou pessoas robotizadas, vamos dizer assim. Seu ponto de vista sobre essa situação do celular, cada vez mais com, digamos, oportunidades novas, porque são aplicativos, tudo hoje está no celular. Então, cada dia, e é tudo muito novo, porque tem um aplicativo hoje, tem ali uma rede social hoje, mas amanhã já tem outra e outra e outra, e isso faz com que nós estejamos sempre conectados, querendo mais e mais e mais, né? Qual que é o ponto de vista nessa, posso dizer assim, não é agilidade, seria nessa rapidez em que a tecnologia ela vem entrando na nossa vida? Eu acho que a gente pode pensar em dois aspectos. Tolerância à frustração. Acho que é um. E estar acelerados o tempo todo.
Nós já vivemos num movimento assim de que eu não sei se você já se passou por isso, mas a sensação que às vezes eu tenho, né, que a gente é psicólogo, mas a gente também tem emoções o tempo todo, Sim. é que parece que o tempo não é suficiente. Parece que o dia tem 24 horas, mas não basta. Eu precisaria de umas 30 horas, 40 horas para dar conta de tudo que eu tenho para fazer, porque é tudo muito rápido. A nossa sensação do tempo passando é diferente hoje, em 2024, para 20 anos atrás. É muito diferente. Por conta desse movimento e as tecnologias, a internet e os celulares contribuem muito para que essa sensação seja cada vez mais modificada. Então, é tudo muito intenso, né? Então, a gente vive o tempo todo muito acelerado pelas nossas demandas, as nossas obrigações, os nossos compromissos. E o celular é uma ferramenta que nos ajuda, mas também atrapalha nesse sentido. E a tolerância à frustração, né? Quando a gente fala de crianças e adolescentes, são fases muito específicas do nosso desenvolvimento humano, né? Cada fase tem suas características, mas a gente tem aí uma questão da que a gente fala na psicologia da neuroplasticidade, o nosso cérebro em desenvolvimento, então hormônios, o corpo está se desenvolvendo e a gente tem potências e tem uma grande potência do outro lado que é o celular, que é uma ferramenta de acesso à informação, que é uma ferramenta de comunicação. A gente viveu um período muito complicado que foi a pandemia. Ninguém podia sair de casa. Sim. Todo mundo tinha que ficar de quarentena para evitar o contágio. Fomos todos para onde? Celular. Para as redes sociais. E providenciam uma máquina melhor, aqueles que tinham condição financeira, aqueles que não tinham se prejudicaram muito porque não tinham como ter acesso às aulas, né? Então, isso agora, cursos de graduação híbridos. Então, assim, eu vejo que tem esses dois aspectos. Um aumento da ansiedade, tudo para ontem, tudo tem que ser muito rápido, porque senão eu preciso dar conta. E uma baixa tolerância à frustração. Acabou a internet, todo mundo, nossa, o que eu faço então? Tem muitos movimentos interessantes de iniciativas assim, você entra em sala de aula, deixa o celular na caixinha. Já viu esses exemplos de famílias que vamos almoçar em família? Isso. Todo mundo deixa o celular aí, porque ninguém se olha mais, ninguém conversa mais com o outro. As pessoas nos restaurantes, no cinema, enfim, eu observo muito isso, né? Sim. A gente da psicologia costuma observar bastante os outros. E eles ficam assim, no trânsito, por exemplo, param de um carro ao lado, as pessoas estão assim. Tem duas pessoas, uma ao lado da outra, uma dirigindo, uma no passageiro, mas elas nem conversam. Nos restaurantes, a mesma coisa. Cada um é no seu mundinho, que o celular permite a gente chegar em qualquer lugar do mundo com um clique. Então, é uma potência muito grande. Então, eu vejo uma baixa tolerância à frustração. Quando algo dá errado, nossa, mas não funciona. Nossa, mas cadê a internet? Vamos colocar mais, vamos trocar de máquina mais rápida. E essa ansiedade, né? E aí, ao longo prazo, pode gerar consequências, um problema de saúde mental, que precisa de intervenção, que precisa de acompanhamento médico, psiquiátrico, né, psicológico. Então, é uma potência que, ao mesmo tempo, pode ser muito nociva. A gente está falando de algo, assim, muito delicado, porque é um mal necessário, Sim. né? E a gente precisa ter o limite, acredito, né? Um estudo da universidade nos Estados Unidos, uma universidade nos Estados Unidos, descobriu que usuários de aparelho celular que se separaram dos dispositivos, olha só, como linka com o que você acabou de falar, pessoas que se separaram dos seus dispositivos e tiveram que fazer um teste para concluir uma tarefa de trabalho, elas não tiveram um bom desempenho, né? Então, no seu ponto de vista, os nossos corpos, eles estão começando a reconhecer quando os nossos telefones estão perto, porque assim, foi dado um trabalho para a pessoa fazer, um teste, né? Então, você me dá o seu celular e agora você vai executar tal tarefa, longe do seu celular. Mas a tarefa não tinha nada a ver com o aparelho. Então, o simples fato de o aparelho estar longe da pessoa, isso já causou nela algo que ela não conseguiu desenvolver com destreza a função com que ela precisava, a função que ela precisava desempenhar. E aí, qual que é o seu ponto de vista sobre isso? O nosso corpo, ele está reconhecendo já que a gente... Ou é a dependência? Eu vejo muito pelo lado da dependência, sabe? É a dependência. Você citou a questão do cigarro, outras substâncias, por exemplo, o açúcar, o álcool.
né, em diversas substâncias que causam dependência na gente, né, nos nossos corpos, porque geram dopamina, ocitocina, várias substâncias que são liberadas, que fazem com que esse ciclo se continue. Então, o que os anúncios fazem com a gente? Eles vão liberando um monte de cores, sons, e os algoritmos, os benditos dos algoritmos, eles é um sistema, é todo um sistema que faz com que a gente esteja preso a ele. É tudo trabalhado, né? Exato. Para que a nossa mente ela esteja querendo mais e mais Exatamente. e mais, E nunca né? é suficiente, porque é o poder ilimitado. A própria inteligência artificial é muito positiva, traz outros benefícios inúmeros, mas também a gente tem que ter muito cuidado. E qual que é o eixo, qual que é o meio de campo, qual que é o meio termo, né? Exato, exatamente. Então, eu vejo isso muito como uma dependência. E aí, acaba em situações como você citou, né? De a pessoa, ela tem uma capacidade X, mas o desempenho dela fica aquém. Não porque ela não consiga executar a tarefa, mas só pelo fato de ela não estar com o celular. Nossa, eu não estou com o meu celular. Nossa, mas o que está acontecendo no mundo lá fora? Nossa, os influencers digitais, né? Tudo eles postam. Isso é um mecanismo de trabalho, é ferramenta de trabalho. Exato. E eles postam. Já vi algumas vezes, por exemplo, blogueiros assim falando que uma estratégia muito boa para chamar a atenção do público é postar o horário, você coloca lá identificando qual que é o horário da postagem, estratégias de marketing para chamar o público, para cativar. Pra aprender mesmo, né? A minha rotina. E isso cativa, porque a gente está... Sim. Somos pessoas e estamos muito carentes, né, em muitos pontos. E aí isso prende. Então eu vejo isso como uma dependência. E aí, como que a gente faz para, no seu ponto de vista, para que essa dependência, para que essa necessidade não se torne uma dependência, né? Porque a necessidade de você ter o aparelho para você levar o seu dia a dia, né? Utilizar o aplicativo do banco, né? Você, claro, a gente precisa conversar no WhatsApp, resolver problemas, porque tudo está no celular. Então, é uma necessidade. Mas e aí, qual que é a diferença da necessidade e da dependência? Eu vejo pelo ponto do equilíbrio, que não tem uma assim, qual é que é a receita para o equilíbrio? Se alguém soubesse, estaria milionário, não moraria nem no planeta Terra mais, né? De tanto que ganharia dinheiro com isso. Mas, assim, eu penso desse equilíbrio e buscar estratégias de contenção, de reaprender a utilizar a tecnologia, o celular. Tem muitos aplicativos que ajudam a gente, por exemplo, para ingerir água. Já viu esses aplicativos? Sim, já então, aplicativos que dá o horário, o tempo, o tanto de água que você precisa beber. Tem aplicativos que limitam, por exemplo, quando você usa o telefone, o meu telefone, ele aparecem informações do tipo, olha, você faz um mapeamento semanal do uso desse aparelho. Então, ele mostra para mim quantas horas por dia eu utilizei, em média. Sim. E aí, você consegue limitar o tempo de uso. Então, ele aparece uma notificação. Opa, você já usou 1 hora, que é o prazo que você colocou. Então, criar estratégias para, aos poucos, fazer com que o cérebro aprenda a utilizar esse aparelho novamente de uma maneira mais saudável. Porque ninguém começa com a dependência. Isso ele vai sendo desenvolvido. Porque no início não tínhamos Exatamente. celular, lembra? Tijolão, né? Lembro. A gente só discava e conseguia falar. Exatamente. E olha lá ainda, né? E há um pouquinho mais para trás, quem que tinha telefone em casa? Exatamente. Então, assim, isso é muito, muito, muito novo. E os celulares eram gigantes e agora são pequenos, agora estão ficando gigantes novamente, né? Estão enormes. E quanto mais definida a tela, quanto mais 4K, 8K, enfim, melhor. Né, esses recursos que eles vão trazendo. Então, eu penso no equilíbrio e em pensar em estratégias que gerem esse prazer, esse bem-estar, essa satisfação, fora do contexto do celular. Uma atividade física, assistir um filme, bater um papo, tomar um café, tomar um chá. O que eu posso fazer que não esteja relacionado necessariamente ao celular? Eu posso marcar o meu encontro com os meus amigos com o celular. Enquanto a gente está junto, a gente não usa celular. É fácil, não é, mas é um processo. Assim como a dependência não nasce da noite para o dia. Você vai dia após dia, ele entra na sua rotina e acaba virando uma dependência dessa tecnologia. Então, a gente precisa reprogramar esse cérebro, né? Desprogramá-lo para que ele possa ser programado novamente para utilizar o celular de um jeito mais saudável, né? Para ter esse equilíbrio. Nossa, que assunto importante, né? E
e é legal de aprofundar, porque Exato. a gente começa a falar do celular, é um aparelho, é um celular, traz benefícios, é muito bom, só que nós não estamos nos dando conta que a gente está, o mundo, a gente pode dizer assim, porque a tecnologia está no mundo todo, então o mundo está ficando dependente de tudo na palma da mão e podemos dizer assim, uma velocidade, né, acima da velocidade da luz, porque é tudo muito rápido, né? Segundo o relatório da ONU sobre economia da informação, o Brasil é o 4º país do mundo em número de usuários na internet. E de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil tem 160,4 milhões de pessoas com um telefone celular para uso pessoal. Vamos lá, então. Do seu ponto de vista, nossa psicóloga que está aqui hoje, no ponto de vista, depressão, tristeza, falta de sono, dificuldade de se relacionar são sintomas do uso exacerbado do celular? Sim, podem sim estar associados, né? Porque vamos pensar, você está substituindo essa maneira de se relacionar com as pessoas. Então, você troca esse contato, essa troca, né? Substitui a troca, o olhar, o toque físico, pelas redes, né? Por estar atrás de uma tela, né? Então, você conversa com pessoas através da tela. E aí a gente podia pensar, por exemplo, em outras doenças como ansiedade social, né? Uma crise de ansiedade por estar em público. As pessoas, essa habilidade de comunicação vai se perdendo, né? Porque as pessoas já não, essas novas gerações estão muito acostumadas a estarem atrás das telas, né? Há tempos atrás isso não era urgente, isso não existia. Então as pessoas tinham, por exemplo, o GPS. Sim. Quem hoje memoriza caminho para chegar em algum lugar? Isso é um perigo, né? Isso não existe mais GPS. Mapa, a gente se virava, nome de rua, vira, 3 quarteirões, vira para a direita, vira para a esquerda. Hoje não, põe no GPS, no aplicativo X, e ele chega lá. Exatamente. Né? É bem complicada essa situação. Isso vai gerando esse isolamento, esse distanciamento. E aí, se você tem uma predisposição genética, tem fatores de risco, enfim, isso pode fazer com que você desenvolva, por exemplo, um transtorno de depressão, um transtorno depressivo, crises de ansiedade, né? Quando você tira o celular, né? Que nem você falou da questão do desempenho na tarefa. Então, podem sim estar conectados, né? Já vi casos de crise de pânico quando toca um alarme do celular, né? De repente, a pessoa, situações assim, gente, que... Vamos colocar aqui um exemplo, né, para poder especificar essa situação do pânico, né? A pessoa tem algum problema e sabe que alguém que ela não quer vai chamar no celular a qualquer momento, mas ela precisa manter o celular ligado por conta do dia a dia, né, dos afazeres do dia a dia. E aí, qualquer barulhinho, toquezinho, qualquer chamadinha do celular já acende ali aquele início do pânico. Eu já vi reportagens sobre isso, achei interessante, porque a pessoa precisou deixar o celular, habituar o celular no silencioso, para que ela não tivesse crises de pânico. Então, nós falamos aqui da depressão, nós falamos aqui da questão de você, da sua atenção, né, não ficar voltada 100% ali no que você está fazendo, mas sim no celular. Eu estou trabalhando, mas eu estou sabendo que meu celular vai tocar. Tá? Agora tem essa questão do pânico, né? No seu ponto de vista, até que ponto esse medo ou pânico que gera um toque de celular, ele é prejudicial? Depende muito do contexto, né? A gente está falando de seres humanos, então, por exemplo, um contexto de burnout, de estresse no trabalho, né, de sofrimento. Toca o despertador, o que isso me remete? É hora de trabalhar, um exemplo. Eu entro no serviço às 8 e eu tenho que levantar às 6 para tomar meu café, para fazer toda a minha organização. Só o fato de tocar o despertador, eu já sei que é o horário de ir para o serviço.
Então, isso já gera gatilho, que a gente fala de gatilhos, Sim. né? Ninguém mandou mensagem para mim, meu chefe não me mandou mensagem, mas eu já sei que é hora de ir. E eu já sei o que eu vou encontrar lá. Então, assim, vamos pensar no contexto de vida que essa pessoa está vivendo, as condições de vida que ela está passando, os sofrimentos que ela está vivenciando, isso pode sim ser um gatilho, né? Gatilhos, né? Ou as mensagens nos aplicativos de conversação que os chefes mandam, muitas vezes cometem assédios, né? Falando no contexto do trabalho. Sim, exato. Mas aí vamos pensar em relacionamentos abusivos, uma série de coisas que podem estar acontecendo que são gatilhos, né? Então, é isso que acontece, é por conta desses gatilhos que Exato. acaba gerando aquela questão ali do pânico, né? Do que, meu Deus, e agora? E você vê, você citou aí o simples fato não é nem o celular que está tocando, é o despertador que tem no celular que você pediu para que ele o acordasse, que está, né, disparando ali um gatilho emocional. A gente precisa cuidar de como nós nos relacionamos aí com esse aparelho, né? Com certeza. O que isso representa, né, Rúbia? O que isso representa? Exatamente. E você? O que representa o celular na sua vida? Nós estamos conversando sobre aquele aparelhinho que você não larga dele em nenhum momento sequer, né? Eu sei, porque a gente também é assim. Todos somos assim. Infelizmente, nós nos adaptamos a conviver com esse aparelho que, claro, um aparelho, né, que traz tudo de bom, porque nós temos ali o mundo na palma da mão, mas também traz... Você viver no automático traz aquela sensação de que é você e a tela e mais ninguém, você perde quem está do lado, para você ter quem está lá longe. Então, são vários detalhes e várias situações que nos deixam nos perguntando até que ponto, né, o celular pode interferir na sua vida, na nossa vida, assim, e nos causar algo de ruim. E entre essas situações ruins, nós estamos falando da questão do vício, né? Da dependência. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos com a psicóloga para falar um pouquinho mais sobre essa questão do vício, do celular, como é que a gente pode fazer para identificar quando nós estamos ficando dependente desse aparelho. E também, claro, ela expondo aí o seu ponto de vista. Fique ligadinho que nós voltamos já já, depois do intervalo. Estamos de volta com o nosso ponto de vista aqui na TV Câmara Campinas, recebendo a psicóloga Laís Witt. A Laís que está falando com a gente sobre uma dependência mundial, né? Digamos, será que a gente pode falar isso? É estranho, né? Falar uma dependência mundial, mas todo mundo tem. Quem é que não tem um aparelho de celular, né, Laís? Isso aí, esse termo dependência mundial, seu ponto de vista sobre esse termo, assim, você acha que é muito forte ainda ou a gente está encaminhando para isso? As duas coisas. Eu acho que é forte a gente pensar nisso, mas eu acho que a gente está caminhando bem rápido para isso, tá? Bem rápido mesmo, assim. Complicado. A gente vê o tempo todo, né? Essa necessidade de estar com o celular 24 horas. Acabou a bateria, cadê o carregador? Cadê uma tomada? É aeroporto, é em shoppings, tem pontos de recarga. Sim. Então, é difícil a gente pensar nessa dependência mundial, mas acho que a gente está bem acelerado nesse sentido. Olha infelizmente. Só, infelizmente, né? Vamos lá, então, celular, pais e filhos. Você deu uma pincelada sobre esse assunto, mas eu vou dar um exemplo aqui, tá? Faço o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é muito real quando a gente trata de tempo no celular. Alguns pais pedem para as crianças ou adolescentes que deixem as redes sociais, desliguem os celulares e telefones durante o jantar, por exemplo. No entanto, os próprios pais não deixam de verificar os calendários, responder mensagens ou ficar nas redes sociais enquanto estão neste mesmo jantar em que eles pediram para que os filhos não utilizassem o aparelho. Quando questionados, né, a resposta de alguns pode ser, né, eu estou trabalhando, eu preciso responder. E aí, qual é o seu ponto de vista sobre? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, quando a gente trata de celular.
Complicadíssimo, complicadíssimo. Acho que tem 2 pontos. Esses pais, esses cuidadores que às vezes estão num nível de exaustão tão grande que o celular é o refúgio para eles, né, de alguma forma, né, vão pensar em relacionamentos aí não tão legais assim, né, de casais que não estão num bom relacionamento, e aí estar dentro de casa é um grande estressor, então o celular, o que funciona? Uma válvula de escape muitas das vezes. E aí o trabalho vira um refúgio, e as redes sociais são um refúgio. Meu filho não pode, mas eu posso porque é a única ferramenta que eu tenho para me sentir um pouco melhor, né? Então tem esse ponto, né? E tem também esse outro lado, que eu acho que é do indivíduo, porque são pais, mas são seres humanos, que têm vontades, que têm dificuldades, têm potências, então eles também têm as questões deles. Os pais não são super-heróis. E a gente às vezes acha que sim, né? E então esses pais também podem ser dependentes das redes. Eles não querem que os filhos fiquem dependentes, mas eles nem sabem e eles também são dependentes, né? Não faça isso, mas ele está fazendo. E aí o filho faz o quê? Mas você está fazendo, papai. Você está fazendo, mamãe. Ah, mas eu posso, porque eu sou seu pai e sua mãe. Então, os pais costumam, os adultos são complicados, né? Eles costumam realmente fazer isso com os filhos. Mas eu posso porque eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Eu que mando no pedaço, né? Faço o que eu faço, mas não, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Nessa pegada, entende? Então, eles podem estar, muitas vezes, o contexto dentro de casa ser um gatilho para esse sofrimento. Então, o celular acaba funcionando como uma válvula de escape, né? Ou eles estão tão conectados com o trabalho que realmente eles têm essa necessidade, então a dependência do trabalho, isso também é muito grande, muito comum da gente ver, né, nas famílias. Eu atendo crianças, adolescentes, então eu vejo muito, né, essas problemáticas que os pais enfrentam e que afetam os filhos, né? Sim. Então os filhos, eles são muito afetados por essas relações dos pais para com eles e dos pais entre eles, né, os casais, né. Complicado, gente. Olha, checar o celular o tempo todo. Clicar em notificações, ficar rolando intensamente, né? Ali, arrasta para cima, sem buscar algo determinado, né? Isso pode gerar aí um looping altamente perigoso para a nossa saúde. Existe aí uma corrida louca para que tudo fique mais tecnológico ainda, e aí a gente acaba não pensando nas consequências disso em médio e longo prazo. No seu ponto de vista, Laís, a tecnologia vem evoluindo de forma acelerada, né? E isso tem um impacto positivo ou negativo na nossa saúde? Depende da dose. Já viu aquela velha história do veneno? Depende da dose. Ele pode ser um veneno, pode ser um antídoto, pode ser sua solução, sua derrota, né? Sim. Então, assim, eu acho que a gente não tem como fugir do uso dos celulares, dos smartphones, porque eles estão aí e vão ficar. Não vai ter um retrocesso. Exato. Né? A gente está tendo evoluções cada vez maiores, enfim. Mais potência, mais rapidez, mais qualidade de imagem, de som, né, o vídeo, enfim, as fotografias que a gente faz. Então, a gente não vai retroceder. Então, a gente precisa aprender a utilizar essas ferramentas de uma maneira que seja saudável. E eu acho que mais do que isso, que eu acho que é um grande ponto dessa pauta, é buscar ajuda quando as coisas não estão tão bem assim. Né? Quando eu percebo que nem você deu exemplos aqui muito, muito bons, eu não consigo estabelecer comunicação com outras pessoas, eu não consigo fazer coisas que antes eu fazia tão bem, porque eu preciso do celular. Opa, então pode ser um sinal de alerta. E às vezes quem está mergulhado nessa dependência não percebe, muitas vezes não percebe. São os outros ao redor, né? O esposo, a esposa, o filho, um amigo que fala, opa, peraí, mas dá uma segurada aí, olha quanto tempo você está perdendo no celular, nas redes, arrastando para cima, né? E nada mais te satisfaz, porque você está nesse ritmo, nesse loop infinito de sempre mais, né? Mas é muito complicado, porque quem está mergulhado na dependência, assim como outras dependências, não percebe. Não é porque ela não quer perceber. Se faz de propósito, não. Isso acaba sendo um movimento involuntário. Acaba, é um vício. Exato. Né? É um vício, é uma dependência. A nicotina, eu preciso. Exato. Você vê assim, a pessoa está aqui no serviço, mas ela precisa dar uma saidinha para fumar um cigarro.
seja lá o que for, porque ela precisa. Quem não tem esse vício, essa dependência, fala, poxa, mas por que ela foi lá fumar um cigarro? Que absurdo, ela não consegue controlar, meia horinha aqui, rapaz. E pra quem tem, é tipo normal, só fui ali fumar um cigarro. Exatamente. Então a gente tá colocando cigarro, né, porque é algo que a gente sabe que de fácil acesso. Exatamente. Mas assim é para todas as outras. Para todas. Drogas ilícitas ou lícitas. Exatamente. E aí o celular tá se tornando algo que também está sendo, a gente pode comparar aí com drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. Seria uma lista, porque você pode ir lá, você compra, pode parcelar, pode pagar à vista, tem desconto se é no Pix, tem várias facilidades de pagamento para ter acesso a essa ferramenta, né? Mas, ao mesmo tempo, se você não tem aí uma rede, um suporte, outras coisas estão acontecendo simultaneamente, isso pode ser uma grande caminho para coisas ruins que podem surgir. Então, né? Laís, é importante a gente ressaltar aqui, né? Eu falei, né? Pode comparar com drogas e tal, mas é assim, até a droga em si mesmo é algo que você vai até ela. Né? Geralmente, na maioria das vezes, ela pode vir até você? Pode, mas aí para continuar você vai até ela. E o celular também, você vai até ele, você busca estar com ele. O meu celular tá ali paradinho. A hora que terminar aqui, eu vou olhar para ver se alguém... Vou. Exato. Então, ele pode ficar ali até amanhã, se for possível. Ai, se eu for para casa e eu lembrar que eu deixei meu celular aqui no estúdio. E aí, tá tudo fechado, como é que eu vou fazer? Eu não tive essa experiência, mas será que eu vou conseguir dormir? Né? Você conseguiria? Já passei por essa experiência. E como foi? Consegui. Conseguiu? Olha, isso é engraçado, isso é curioso, porque as pessoas falam, ai, psicólogo, todo mundo... A gente também tem problemas, a gente também tem questões, somos seres humanos, né? Precisamos também de acompanhamento, porque a gente não consegue resolver tudo. Então, por exemplo, eu já passei por situações que nem você citou, apitou a mensagem de notificação. Nossa, mas quem que mandou a mensagem? Eu não vou resolver na hora, mas eu quero saber o que foi. E me gerava um gatilho tremendo. Olha aí. Hoje, eu silenciei as notificações, por exemplo. As minhas também. Não aparece na minha tela de bloqueio mais. Eu falei, isso já me faz mal. Eu não quero mais. É difícil, difícil. Mas senão, a cada 5 segundos, estava lá vendo o que tinha de notificação. Às vezes são coisas que eu não vou conseguir resolver na hora, mas gera uma angústia tão grande. Então, assim, às vezes aconteceu eu moro em apartamento, por exemplo, deixei o celular no carro, peguei no outro dia. E tá tudo bem também. Nossa, que maravilha isso, não é? Passo o dia, nem vejo o telefone. Muito bom, muito mas é um bom. processo. É processo. É um processo. É um processo, é verdade. Olha só, e é um processo que tem que ser bem trabalhado, gente, porque dentro do nosso cérebro, né, tem um processo químico chamado dopamina, né, que provoca aí, muitas vezes, o prazer e a satisfação. Só que a dopamina vicia, né? E essa conexão desenfreada, essa urgência acaba gerando, então, um empobrecimento da vida pessoal, né? O seu ponto de vista aí sobre essas duas últimas palavras, né? O empobrecimento da vida pessoal. Qual o seu ponto de vista sobre essas duas palavras? Que o celular, esse desespero, né, por estar com o aparelho, por estar na rede, por estar conectado, pode gerar esse empobrecimento da vida pessoal. Como é que você define isso? Qual o seu ponto de vista sobre isso, Laís? Eu acho que, com certeza, sem dúvida, pode sim. A culpa não é do celular, mas é o uso que a gente faz dele. Por exemplo, os aplicativos de relacionamento amorosos. Sim. Não tanto tempo atrás, a gente ia num barzinho, numa comunidade, enfim, reuniões para conhecer pessoas. Hoje conhecemos pessoas como? Por aplicativos. E o que eles fazem? Eles mostram as fotos das pessoas, características ali que a pessoa coloca para chamar a atenção do outro, de acordo com o perfil que te interessa, e dá match ou não. E você arrasta para o lado, arrasta para o outro. Não gostei. Não gostei. É quase um catálogo, né? Então a gente desaprende. Estranho, né? Eu vejo um movimento de as novas gerações desaprenderem. Desaprenderem, talvez não, mas não aprenderem. Porque desaprender é quando você aprende e você retrocede, né? Eles não sabem. Não sabem. Vamos nos apresentar aqui. Oi, tudo bem? E isso gera
uma angústia, porque fala, não sei, mas você está atrás de uma tela, você se sente mais confiante. É natural, né? Nessa época, durante a pandemia, dar aula virtual. Nossa, no começo, muito estranho. Sim. Muito estranho. Você não vê quem está do outro lado. As pessoas não ligam as câmeras. Está aqui, você não vê quem está do lado de lá. Exato. E você tem que agir naturalmente, como se você estivesse vendo as pessoas assistindo você e a gente estivesse interagindo com outras pessoas. Então, assim, a gente meio que vai se acostumando e vai pegando o jeito da coisa. E aí, quando a gente chega no tete-a-tete, e agora? Não sei como que eu faço, como que fala, né? Porque lá tem os emojis, tem as figurinhas, famosas figurinhas, que transmite, né, as emoções, isso, né? Eu tô feliz, põe um sorrisinho. Ou põe um kkkk, tô feliz, tô rindo. Se for rindo muito, põe em caps lock, aí beleza, né? Então você vai traduzindo, bem colocado, Rubia. Você vai traduzindo suas emoções através de palavras, de imagens. Mas é só isso mesmo? Então eu tenho visto muito esse empobrecimento, né? E não é desaprender. Em alguns casos pode acontecer sim, né? Pensando nos adultos de outras gerações, mas eu acho que essas novas gerações, elas não estão tendo a chance de aprender, né? Aprender. A conexão pessoa a pessoa, e o valor né? disso. O olhar no olho, igual nós estamos fazendo aqui agora, né? Conversando, falando, se olhando, se vendo. E o quão prazeroso é isso. Exatamente, gente. Olha, estudos mostram a dependência de smartphone, né, de celular, eles falam que é causado pela recompensa rápida, né? Como a gente tem estímulos rápidos no celular, o cérebro ele não treina mais para se concentrar por um tempo maior. Então, assim, especialistas afirmam que diminui a capacidade de concentração. Vamos explicar. É rápido, então eu quero saber se vai chover amanhã. Então eu já digito lá assim, vai chover amanhã? Aí o celular vai lá e me responde. Sim, vai chover amanhã, em questão de segundos. Então por que eu preciso me concentrar em estudar ou ler algo que vai me dizer a previsão do tempo amanhã, se o meu celular está lá na ponta do meu dedo, em alguns segundos eu tenho essa resposta, né? E aí o nosso cérebro, ele precisa ficar trabalhando todo dia para a gente poder aumentar, né, o nosso ponto de vista, né, ter mais informação. Com essa resposta rápida que nós temos no celular, a gente vai atrofiando o cérebro também, essa questão aí do pensamento, do entendimento. Qual que é o seu ponto de vista sobre isso? Como isso pode acontecer? Sem dúvida, muito bem colocado. Vamos pensar que uma demência precoce pode acontecer, porque você, enquanto o desenvolvimento ele vai acontecendo, desde o dia que acontece a fecundação até o último dia de vida, a gente está se desenvolvendo, o nosso corpo está se modificando. Então, o que acontece? Se você para de mexer nessas áreas, entre aspas, mexer, né, de manipular essas áreas do cérebro, elas vão atrofiando. Vamos pensar no idoso hoje. O perfil do idoso de hoje é muito diferente do idoso de anos atrás. O idoso hoje é ativo, o idoso hoje é super capaz de muitas atividades físicas, continua trabalhando, desenvolve outras atividades, enfim. Diferentes de quando estava num processo aí mais jovem. Só que, então isso quer dizer que ele consegue ainda estar em desenvolvimento. Diferente, o cérebro continua se desenvolvendo, ali a gente tem, as conexões continuam acontecendo de maneira diferente de um adolescente, de uma criança, isso é óbvio. Sim, isso é muito, claro. né? Para aprender idiomas novos, por exemplo, é muito bom começar na infância, porque é a hora certa, tá um turbilhão, aquele boom de explosões no cérebro. Ok. Só que se você não utiliza a máquina, nosso cérebro, ela vai atrofiar. Exato. Exatamente. Então, assim, por exemplo, processos que são muito automáticos. Dirigir. Perfeito. Eu só dirijo carro manual. Aí você começa a dirigir carro automático. Você vai pegar um manual, cara. Primeira vez que você pega um automático, a minha primeira vez pegando um carro automático, eu pisava com tudo no freio, porque o pé esquerdo a gente usa na embreagem, no carro manual. Agora, para pegar um manual vai ser um pouco complicado, porque já automatizou, eu já não estou usando mais, já ficou obsoleto, eu já não uso mais o manual. Então, vai atrofiando, vai deixando, e pensa isso ao longo dos anos, né? Pensa isso ao longo dos anos, sem estimular esse cérebro a aprender coisas novas, a se concentrar. Eu também dou aulas, né?
Eu também sou professora de psicologia. O que eu vejo muito, infelizmente, eles querem muito imediatismo. Então, ler um texto, ler um livro, a professora é muito grande. Não tem como resumir? O que eu posso? Mas resume para mim. E os grandes clássicos? E as fontes? Não, mas a gente coloca, por exemplo, na inteligência artificial, eles fazem pra gente. Ok, mas vamos tentar ler o que a inteligência artificial trouxe para você de informação. Ah, mas aí eu vou perder tempo, né? Mas aí, então assim, é um movimento que tem sido generalizado. Então tem é inevitável ter essa atrofia, né? Atrofiar algumas regiões do cérebro a longo prazo? Pode ser sim, porque você não está usando realmente mais. Então você deixa de desenvolver certas regiões, certas conexões, né? É triste, né? É triste, muito triste. Para quem está dentro de sala de aula, eu particularmente, apesar de ainda ter pouca idade, assim, e estar começando na sala de aula, eu fico muito triste com isso. Sim. Porque na minha época, que não é tão longe assim, eu me formei em 2016. Sim. Né? Não tem nem 10 anos que eu estou formada ainda, mas é muito, né? Pensando na evolução da sociedade, é muito diferente. Muito diferente. A gente tirava xerox de texto, fazia as cópias, pegava o livro. Eu adoro pegar livro. Hoje é tudo no Kindle, é tudo digital, tudo põe no tablet pra gente ler. Quanto mais prático, melhor. É o lado bom e o lado ruim, né? Os dois pesos e as duas medidas, né? De acordo com o Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, existem mais celulares do que habitantes no Brasil. Além disso, os brasileiros passam em média 9 horas e 32 minutos por dia no aparelho, o que representa quase 60% do tempo em que estamos acordados. Laís do céu. Exato. Se brincar, a gente fica mais tempo no celular do que dormindo, né? Impressionante. Porque tem noites que a gente, infelizmente, por exemplo, eu enquanto mãe de um bebê, de 1 ano e 7 meses, e um bebê, eu não consigo dormir 8 horas seguidas assim. Então, se você parar para pensar nessa conta, capaz de, se eu for olhar o balanço do quanto que eu uso, hoje é bem menos o celular. Mas poderia ser uma dessas pessoas que usam mais de 9 horas por dia, então eu uso mais celular do que eu durmo. Então. Como que equilibra? Como que equilibra? Como que consegue a máquina continuar funcionando bem? A longo prazo, não dá. vai dar uma pane no sistema, não tem condições. É verdade, não sustenta. Não sustenta. Para a gente fechar, você me chamou a atenção para uma pergunta bem interessante. Inclusive, tem várias pessoas, inclusive eu também, tenho essa dúvida. Na questão do celular, a luz azul do celular, ela acaba interferindo no nosso sono, né? Então, especialistas recomendam que nós, ao dormir, a gente coloque o celular longe, né, da cama, ou enfim, e tanto por conta do despertador, que daí desperta, você levanta e vai até o despertador, não fica lá no soneca, né? E também por conta da luz azul e por conta da radiação, porque o nosso cérebro não para. Isso realmente, aí vamos falar com a psicóloga, né? Saindo um pouquinho da questão do ponto de vista. Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho, pra gente encerrar, sobre essa questão de dormir do lado do celular. Sim. O que acontece, né? Os especialistas em termos de sono, né, qualidade de sono, eles falam isso realmente. Tocou, vibrou, vai ficar. O seu cérebro fala, olha, tem notificação. Seu sono já não vai ser mais o mesmo. Que, lógico, aqueles exames que fazem quando a gente está dormindo, acho que é polissonografia, não lembro qual é o nome certinho. Eles medem a qualidade do sono. Então, se você fica, por exemplo, a mãe, eu citei o caso do meu filho recém-nascido. A qualidade do meu sono, mas você dorme 8 horas por noite. As mães sabem que não é bem assim que funciona. Porque você ficar acordando, o sono não chega no nível X, que é o nível necessário para a gente descansar. Então, se você fica com o telefone, com o celular, né, o smartphone, essa luz prejudica a sua qualidade do sono. Então, mas é só um pouquinho. Vai demorar mais, porque daí quando você vai desligar, chega a mensagem, por exemplo. Ou quando você vai desligar, vem um anúncio daquilo que você estava buscando, porque tem os algoritmos que fazem justamente esse movimento para entreter você o mais tempo possível. Então, a luz do celular, ela atrapalha a nossa qualidade do sono. Esse movimento de notificações, de mensagens chegando, aguça a nossa ansiedade.
Então, não é legal. Então, o que eles recomendam? Sei lá, 1 hora antes de você dormir, você fazer todo um ritual. E a gente faz tudo tão automático. E a gente leva o celular junto com a gente. Exato. Põe embaixo do travesseiro. Né? Por que não? Porque é que nem a questão, assistir TV. O que os controles remotos fazem com a gente? Deixa a gente acomodados. Por que eu vou ligar e ir lá levantar? Não vou, eu pego um TV. Você já viu? Não sei se você já viu. Tem controles de TV que a gente baixa por aplicativo no telefone. Ah, sim, verdade. Ar-condicionado também. Meu filho quebrou o controle da TV esses dias. O que a gente fez? Vamos baixar um aplicativo. Muito simples. Baixa um aplicativo e já consigo acessar Netflix, Prime Video, blá, 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 um monte de coisa. Assistir a TV Câmara. Na palma da mão. Da minha mão, por que não? Então, assim... O que se recomenda? Vamos fazer um jejum ali de tecnologia antes de dormir? Quero deitar às 10, então a partir das 8h30, 9 horas, já vamos desligando, já reduz a iluminação, a gente tem a melatonina, que é uma substância que o nosso corpo produz no escuro. Por isso que as profissões que trabalham durante a noite têm esse prejuízo muito grande, né? Porque o horário certo para a gente dormir é à noite, porque o nosso corpo, no escuro, produz a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, tem um porquê, né, da gente buscar evitar. Então, a recomendação é que evitem levar os smartphones para a cama, para o seu leito, para que essa qualidade do sono ela possa acontecer, para que o sono seja reparador. Entende? Muito bem. A gente está chegando ao fim do nosso bate-papo aqui, do nosso ponto de vista. Eu quero agradecer você, viu, Laís Witt, ela que é psicóloga, professora de psicologia, vem aqui dar o ponto de vista referente ao mal necessário, né? Referente ao nosso celular, ao nosso smartphone, que está com a gente todos os dias, em todos os lugares, a todos os momentos, né? Obrigada, viu, pela sua contribuição, e também por nos trazer a informação sobre o celular, né? O lado bom, o lado ruim e também expor o seu ponto de vista. Gratidão. Muito obrigada pela oportunidade. Eu espero ter me conectado com vocês aí do outro lado e ter feito sentido, tá? Muito obrigada. Nós que agradecemos, viu? Olha, gente, a gente vai ficando por aqui, né? E é importante a gente estabelecer limites para a utilização, né? E buscar atividades que proporcionem um equilíbrio entre o mundo digital e o mundo real. Como é que você tem usado o seu celular? Para pensar, tá bom? Grande abraço para você, obrigada pela sua companhia e a gente sempre se vê por aqui na TV Câmara Campinas.